esse trabalho que você fez para a editora Ebal, do Adolfo Aizen? Um dia eu fui na casa Lojas Garbo, comprei um terno, comprei uma passagem de ônibus, fui para o Rio de Janeiro, peguei um bonde e fui na Ebal, falar com o Adolfo Aizen. E ele falou assim, vocês paulistas vivem na imprensa fazendo agito, por que você não senta na poltrona e não desenha histórias em quadrinhos que eu compro? Eu falei assim, posso escolher um autor que eu gosto para fazer uma edição maravilhosa? Ele falou assim, pode. Eu falei assim, então eu vou dar o endereço do Afonso Schmidt, que eu tinha admiração por ele, e eu faço uma adaptação do romance dele sobre a abolição. A Marcha, Romance da Abolição, de Afonso Schmidt. Certo. E ele fez uma autobiografia aqui. Na entrada da história, ela tem a autobiografia de Afonso Schmidt. E isso aí deu muito trabalho para mim, porque tinha personagens verdadeiros que eu precisava pesquisar A história. quem era aquela pessoa e fazer a cara dele certinha, Certo. como era na vida real. Nossa, você tinha que fazer uma Basílio da pesquisa, Gama, né? um monte deles que contavam da história e que eu precisava... Então, eu tive um trabalho muito grande de pesquisa. Aqui, por exemplo, é a história de um rapaz do interior que veio para São Paulo para estudar na Faculdade de Direito. E ele ficou hospedado na casa de uma tia, em São Paulo. E a família do interior mandou uma carta para ele. E eu fui na Sociedade Filatélica para saber como é que era uma correspondência naquele tempo. E eu então dou um close da carta que a família mandou para ele, e eles da Sociedade Filatélica me informaram da seguinte maneira: não tem o endereço, porque o carteiro diz assim, isso aqui é uma carta para aquele menino que está hospedado em Fulano de Tal, na Rua do Carmo. E levava a carta lá. Então, o envelope não tem o endereço, tem só o nome do menino. Então, eu até copiei o selo, desenhei o selo. Então, o livro me deu muito trabalho. Aqui está, por exemplo. Ilustríssimo senhor Laerte, São Paulo, só isso. Então não precisava de endereço. Então o livro todinho foi muito pesquisado e aí me deu muito trabalho. Quando o livro saiu, o Afonso Schmidt abriu aqui e observou uma coisa que o Adolfo Aizen obrigava, disse assim, deixa bastante texto para a pessoa saber que isso é literatura. E ele sempre colocava uma frase no final da edição maravilhosa, dizendo, isto é apenas um aperitivo. Se você gostou, entrava aqui, isso é sempre um aperitivo. Se você gostou, compre o livro e leia o original. Então ele falou assim, mas Moia, o seu desenho é tão bonito, para que essa encheção de linguiça? Eu falei, não é encheção de linguiça, é que é literatura. Falei, São partes do livro, na verdade, Aí, né? sim. Da história do livro. Então eu peguei, fiz uma nova versão, seguindo a sugestão dele, tirando essas legendas todas escritas, e fiz uma nova adaptação. E o Aizen então lançou uma segunda versão da Marcha, diferente da primeira versão. Mas nesse ínterim, o Afonso Schmidt morreu, então eu peguei e fotografei os originais para ter uma referência de como ia ser feito. Só que não aconteceu essa versão. Aí então eu tive uma chance
de fazer uma publicação para a Selva. E eu escolhi o Zumbi. Fazer uma história em quadrinhos sobre zumbi. Porque eu era muito ligado à causa dos judeus, dos negros, das minorias e achando que as histórias de quadrinhos tinha que ter sempre o conteúdo. Aventuras Heróicas, número 16, ó, a capa de Jaime Cortez, ilustrado por Álvaro de Moya. Esse foi o Cláudio de Souza que fez questão de colocar meu nome na capa, achando que isso dava prestígio para a edição. Eu então procurei o Clóvis Moura, que era um poeta, estudioso da causa negra, e o Clóvis Moura fez o roteiro. Só que ele não assinou, porque como ele era do Partido Comunista, e os comunistas eram contra a história em quadrinho, achando que era coisa americana, ele não assinou. Ele só fez um prefácio colocando CM. E eu então fiz uma versão pensando assim, eu vou fazer uma história em quadrinho, não vou fazer uma história que nem a Márcia. Eu vou fazer assim como se o zumbi fosse um Tarzan, fosse um herói de quadrinho e não um quadrinho baseado em história verídica. Então eu tratei o zumbi como um personagem de quadrinhos e não um personagem histórico. Então, de propósito, eu abdiquei de pesquisa e fiz uma coisa extremamente de aventura, totalmente com, você vê, todos eles com uma musculatura de personagem de quadrinho, não uma musculatura verdadeira. E eu consegui desenvolver e fazer uma história bem desligada Do romance. do romance, ou do fato histórico, ou mas uma versão de quadrinhos mesmo, como se o zumbi fosse um Tarzan ou um Spartacus. E o Clóvis Moura tinha acabado de descobrir um pesquisador negro também, que denunciou que o Rocha Pombo, o grande historiador brasileiro, tinha inventado que o zumbi se suicidou. E ele disse assim, ele tinha prova que o governador de Pernambuco mandou uma carta para o rei de Espanha dizendo e que sua cabeça seja posta em lugar bem visível para servir de exemplo a todos aqueles que alimentam intenções criminosas para com a sagrada pessoa do rei. Assim ninguém mais se atreverá a querer modificar aquilo que Deus criou. Assinado Caetano Melo de Castro, governador. Então, quer dizer, nós, numa história em quadrinho, Fazer uma crítica. Fazemos uma crítica aos livros de escola, que as crianças iam na escola e ficavam sabendo de uma mentira que o zumbi tinha se suicidado. Então, você imagina, naqueles anos 50, que no mundo inteiro havia uma campanha contra a história em quadrinho, a gente faz uma história em quadrinho contestando os livros oficiais. Ainda agora eu tenho... Muita coragem na época. Agora, os editores que editam Rocha Pombo e todos eles, aí reeditam o livro e não botam uma nota que pesquisas atuais constam que Zumbi dos Palmares não se suicidou. Então eles continuam com a mentira, enquanto a história em quadrinho E comprovou que a realidade... comprava a verdade com um documento. Nossa, muito legal, hein? Então, era uma atitude típica dessa juventude que defendia os quadrinhos e criticava a escola, os padres, a igreja. Então, o quadrinho era uma coisa perigosa para a mente das crianças. Isso era o que os padres, os professores, as professoras faziam. Os professores chegavam a confiscar as revistas que as crianças tinham na aula e no recreio eles punham fogo. Eu ouvi muitas histórias de pais também que queimaram, né, as revistas dos filhos. Dos filhos. E eu chamo isso do Fahrenheit 451 dos gibis. Então,
a nossa posição era exatamente provocativa em relação. Para criar realmente uma polêmica, Isso. né? Pra Posteriormente, o sindicato de Minas Gerais quis fazer uma edição histórica do Zumbi lá em Minas. E eles pagaram para mim e para o Clóvis Moura. Dessa vez o Clóvis Moura assumiu que era ele o roteirista. E que ele é que tinha essa pesquisa que o Zumbi não tinha se suicidado. Certo. É, realmente uma Então nós questão... fomos lá e nós tivemos uma repercussão muito grande na imprensa de Belo Horizonte. Inclusive os jornais publicaram entrevistas comigo, com o Clóvis Moura e tal, sobre a luta pelo reconhecimento da verdadeira história do Zumbi. Agora, eu tenho em casa um livro de história, aqueles livrões assim, de história do Brasil, está lá que o Zumbi se suicidou. O Zumbi foi traído e foi assassinado. executado pela coroa portuguesa. Né? Muito bom. Você tá vendo, até nisso os quadrinhos ajudaram, né? Ajudaram a... Quer dizer, é muita coragem da gente de ficar, além de ser maldito porque é autor de quadrinhos, Sim. a gente ainda consegue contestar a história oficial do Brasil. Muito bom.